Olá, sejam bem-vindos ao programa Âncora Livre. Está acontecendo agora o segundo e último dia do 12º Congresso de Direito Tributário, Questões Polêmicas, no Auditório da IAMU, em Porto Alegre. Este evento é promovido pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, o IARGS, reunindo especialistas justamente para tratar sobre a reforma tributária, entre outros temas da área. Acompanhe a nossa cobertura a partir de agora. Doutora Alice Greck, coordenadora-geral do Congresso Tributário Questões Polêmicas. Doutora Alice, quais critérios nortearam para a escolha dos temas e também dos palestrantes desta edição? Bom, como são as questões polêmicas, o critério adotado foi exatamente dentro de todas essas alterações que desde a emenda constitucional número 132 e de 2023, depois a Lei Complementar 2014, início de 2025, o PL 108 que está no Congresso Nacional. Enfim, perante todas essas alterações drásticas em matéria tributária, são alterações assim que destroem tudo que nós tínhamos até aqui e reconstroem de outra maneira, e no meu ver, da pior maneira, porque elas reconstroem centralizando o poder em Brasília, em detrimento dos estados e dos municípios, e um poder assoberbado à União. E então, todos os palestrantes e os temas foram norteados dentro dessas modificações. E procurando também nortear os temas, buscando as duas visões, as que criticam a reforma tributária, que nem é o meu caso, e os que elogiam a reforma tributária. Então, os debates se tornaram mais ricos porque se houve os dois posicionamentos, as duas visões da reforma tributária. É por óbvio que para o fisco federal, ela veio a ser uma reforma proveitosa, o que não porque ela vem concentrando. O fisco federal hoje ele tem a mesma base de cálculo que tem o IBS, falaríamos em português o ICMS, que é conhecido por todos, e o ISS. Então ele vai ter a mesma base de cálculo que o ICMS e o ISS, chamado de IBS, e eles então, eles perderam dois tributos. Não perderam nada. O PIS e COFINS era um tributo único, e aí eles passam até a CBS, que é muito maior a alíquota do que os outros dois que eles extinguiram. E qual o contador, qual a empresa que tratava de forma distinta PIS e a COFINS tratam de forma para PIS e COFINS, tanto que sempre que se fala, nunca se consegue falar uma sigla só, se fala as duas, porque é uma sigla só. Então, e o IPI foi só reduzido a alíquota zero, ele não foi extinto, isso é muito grave. Mas foi criado mais um novo tributo, o IS, que é o imposto do pecado, o imposto sobre as coisas proibidas, mas lá aparecem até o carro. Quer dizer, o carro está lá na lista. Quer dizer, então, a gente vê que, na realidade, vai passar a ser mais um tributo arrecadatório e não um tributo que preserve o meio ambiente, como foi amplamente divulgado. E aí a gente nota que a União veio a passos largos a buscar mais e mais arrecadação em detrimento dos estados e dos municípios. Que impactos tu acha que pode gerar este congresso para estudiosos e especialistas? E qual o diferencial deste congresso junto a outros que já é de tanto sucesso?
Esse congresso ele sempre buscou um diferencial, porque nesses debates bastante críticos, eles já orientaram muitas alterações. Muitas alterações elas são oriundas exatamente do debate que se inicia nesse congresso. Esse congresso ele tem por finalidade exatamente a abrir os horizontes do estudioso do direito tributário para que ele participe do debate e demonstre toda a sua capacidade de também intervir. Nós temos entre os palestrantes quase que todos envolvidos com essa reforma e tentando, junto aos deputados, junto ao Congresso Nacional, demonstrar, pelo menos, torná-la menos ruim e tentar que ela seja atingido os objetivos de realmente não só divulgar a sua simplicidade, mas que haja realmente um pouco mais de efetividade de tudo aquilo que vem sendo dito. Parabéns e até a 13ª edição. Se Deus quiser. E se Deus quiser, contamos com todo mundo na 13ª edição. Dr. Roque Carrasa, considerado um dos maiores tributaristas do Brasil. O que o senhor pode falar hoje sobre a tributação da renda? A tributação por meio do imposto sobre a renda deve ser progressiva. A ideia é que cada um pague o imposto sobre a renda de acordo com a sua capacidade contributiva. Quem tem mais deve pagar mais, quem tem menos deve pagar menos, e quem tem apenas o mínimo existencial deve ser liberado do encargo de suportar esse tributo. Infelizmente no Brasil isso não acontece como deveria acontecer. Primeiro porque se passa rapidamente de uma faixa de alíquota para outra. Depois porque se chega cedo demais à alíquota máxima, que é 27,5%. E por derradeiro, porque há poucas deduções e abatimentos a fazer sobre a base de cálculo do tributo. Eu dizia na minha conferência que é possível abater as despesas médico-hospitalares, mas não as despesas com medicamentos, o que me soa um absurdo, porque são os medicamentos justamente que levam à cura do paciente. Também é possível abater as despesas com educação própria de dependentes econômicos, mas até um patamar irrealista, que corresponde a uma mensalidade por ano, quando, a meu ver, devia abarcar toda a anualidade. Também no Brasil não se leva em conta a tributação familiar. É óbvio que uma família com muitos membros deveria ter mitigada a tributação por meio do imposto sobre a renda. A exemplo que acontece nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, em Portugal, países que nesse particular deveriam ser imitados. Também eu tenho severas críticas a fazer ao imposto sobre a renda da pessoa física mínimo, que de mínimo só tem um nome. Haverá um adicional de até 10% para quem ganha a partir de R$50 mil por mês. Ora, R$50 mil brutos se transformam em 21, 22 mil reais. E uma pessoa que recebe essa quantia está longe de ser multimilionária. A minha esperança, é, primeiro, que esse teto aumente. Esse teto mais parece um rodapé. E depois que se apartem os rendimentos do trabalho dos rendimentos de investimentos, os rendimentos que levam em conta o capital e não o esforço pessoal. Não há essa distinção no projeto de lei 10.087 que tramita na Câmara dos Deputados. Ainda temos um longo caminho pela frente. Eu espero que no cadinho dos debates parlamentares a tributação sobre o imposto de renda melhore já a partir do ano que vem. Você acha que vai ser inevitável depois de consumo?
Na verdade, a mudança da tributação por meio do imposto sobre a renda vai fazer o contraponto à tributação sobre o consumo. A tributação sobre o consumo é sabidamente regressiva. Os pobres, proporcionalmente, suportam uma carga maior em relação à tributação sobre o consumo do que os ricos. E a ideia é fazer com que, pelo menos na tributação dos rendimentos, os ricos paguem mais, não é? E a minha esperança também é que, com o aumento da arrecadação por meio do imposto sobre a renda, um número maior de pessoas que estão em estado de pobreza, né, deles saiam. Afinal, um dos objetivos da República Federativa do Brasil, isso está no artigo 3º da Constituição, é erradicar a pobreza, né, é tornar a vida das pessoas mais digna. Então, tomara que os super ricos, como estão sendo, a meu ver, chamados de forma equivocada, né, ajudem a mitigar os horrores da vida dos mais pobres. O IARGS é o promotor deste Congresso Tributário. E estamos aqui com a presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, a doutora Solamita Santos Cabral, que vai falar sobre a importância do Instituto promover esses debates tributários no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, doutora Solamita. Bom, é uma grande satisfação participar desse programa. Eu digo que o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, que agora já vai fazer 99 anos, ele continua cumprindo o seu papel de incentivar o estudo do direito, agregar os estudiosos e contribuir com a sociedade. E este congresso que nós já estamos realizando é o 12º Congresso de Direito Tributário, Questões Polêmicas, que é coordenado de forma especial pela doutora Alice Grech. Ele está tratando de assunto muito importante, que preocupa a todos nós. Por quê? Porque nós estamos agora com a reforma tributária. E o Congresso ele tem trazido os maiores especialistas, inclusive do país, que estão tratando de temas pontuais. Ontem nós tivemos a abertura, com uma grande homenagem ao Dr. Fernando Mombelli, e hoje nós tivemos a conferência de abertura com o Dr. Roque Carrasa, e todos os painéis são especiais. E eu acho que nós, do Instituto, só podemos estar realmente orgulhosos e, ao mesmo tempo, nos enriquecendo e nos preocupando um pouco, porque essa reforma é uma reforma importantíssima, mas ela é muito complexa. Então, eventos como esse têm uma importância muito grande na vida de cada um. A senhora, que é uma tributarista, como vê a participação da advocacia gaúcha neste tema tão polêmico? Não, nós estamos com o auditório lotado, tem pessoas de todo o estado, muitos municípios. É uma participação muito grande, muito densa. Eu acho que estamos muito felizes com isso. O doutor Fernando Mombelli foi o professor homenageado desta edição do Congresso Tributário. E o que significa para o senhor essa homenagem na data de hoje? Bom, em primeiro lugar, me sinto muito honrado com essa homenagem patrocinada, né, pelo IARGS. Para mim, nada mais representa que um reconhecimento do meu trabalho à frente da Receita Federal durante esses quase 40 anos como funcionário público. E quais os desafios práticos da reforma tributária, da sua especialidade, da qual o senhor foi conferencista ontem? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que a reforma tributária é um divisor de águas na tributação do Brasil, alterando o nosso sistema tributário e criando um IVA dual, com a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. O primeiro de competência da União e o segundo compartilhado com estados e municípios. Tivemos a emenda constitucional 132, que deu o primeiro passo, depois a lei complementar 214, que regulamentou a reforma tributária, e agora estamos na fase de dois desafios. A operacionalização do sistema, que vai proporcionar um moderno sistema de arrecadação
através da construção de um modelo que vai facilitar em muito o trabalho, a vida dos contribuintes. Em segundo lugar, a regulamentação, ou seja, as normas que vão detalhar as regras para a aplicação efetiva da reforma tributária. Qual vai ser o papel da Receita Federal na transição deste sistema? A Receita Federal, em conjunto com o Comitê Gestor, está preparando os sistemas. Tem hoje um projeto piloto que já está sendo testado por empresas no sentido de se aprimorar o sistema de apuração dos tributos e, ao mesmo tempo, em conjunto também com o Comitê Gestor do IBS, tratarmos das normas comuns do IBS e CBS para efeito de regulamentação da reforma tributária. Procurador Fernando Vicenzi, diretor de comunicação da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Aliás, a PMPA é uma das patrocinadoras do Congresso de Direito Tributário, em sua 12ª edição. Qual a importância? A importância é sempre nos fazermos presentes nesses congressos que trazem muitas novidades para o cenário nacional, em especial na área jurídico-tributária. E pretendem já para o ano que vem já também ser patrocinador? Existem outros eventos relacionados também que vocês costumam dar esse tipo de apoio? Sim, nós procuramos nos fazer presentes, como eu estava dizendo, justamente porque no âmbito jurídico-tributário, em especial, as novidades são muito rotineiras. E está em voga, em evidência, a reforma tributária, que traz, então, uma agitação muito grande a todos os operadores do direito, e nós precisamos estar alinhados, né, nesses avanços para que os munícipes também possam colher os frutos de uma advocacia pública e de parceiros bem preparados. É um momento bem importante para a reforma tributária atual. O momento é bem importante. Sim, é um momento crucial, um momento importante, e a PMPA vai se fazer presente para continuar parceira do IARGS, né, da IAMU e de tantos outros players aí no cenário nacional e regional. A doutora Mariana do Porto Coque é uma das coordenadoras do Congresso Tributário Questões Polêmicas. Em falar em questões polêmicas, quais temas que poderia salientar neste debate de hoje? Bom, ontem nós já debatemos temas de extrema relevância, sendo um deles o que seriam os bens de uso e consumo pessoal, porque a reforma tributária promete uma não cumulatividade ampla, mas a gente tem essa restrição. Então, diante da reforma tributária, eu entendo que esse vai ser um dos temas mais polêmicos a serem discutidos. Recentemente, a gente teve uma alteração agora na legislação, que só poderia ser creditar de vale-refeição e vale-transporte, desde que fosse por convenção ou acordo coletivo, e parece que retiraram isso, ainda bem que retiraram, porque não deveria ter essa limitação. Então, são temas variados, de extrema relevância. Hoje nós estamos tratando da reforma da renda, então está valendo muito a pena participar e aprender com todos os nossos palestrantes. Dr. Leonel Pitzer, também um dos conferencistas. Qual seria a correlação entre o direito tributário e o federalismo? Na reforma tributária, né? No contexto da reforma tributária. Há na reforma tributária um contexto de centralização da administração tributária, da cobrança da dívida ativa, da fiscalização, muito por conta do comitê gestor, e até uma centralização legislativa, né? Com uma lei complementar sobre IBS, em renúncia à parte dessa competência legislativa dos municípios. E os municípios estão subrepresentados no comitê gestor, por exemplo, no comitê de harmonização que vai ter entre IBS e CBS, e isso gera uma tensão com o Pacto Federativo, na medida que eles perdem a autonomia administrativa e a autonomia legislativa, então mexe um pouquinho naquele arranjo federalista que foi desenhado pela Constituição de 88. Quais seriam as consequências desta tensão? Isso a gente vai ver ainda no futuro, né? Estamos tentando analisar quais serão essas consequências, mas que há uma tensão. Alguns estudiosos, alguns acadêmicos, inclusive, suscitam uma violação ao Pacto Federativo de tão grave que seria essa tensão. Não vejo uma violação, mas acho que há uma tensão, há uma mudança desse arranjo
do federalismo fiscal que foi desenhado pela Constituição de 88, com os municípios como entes subnacionais efetivamente autônomos. Acho que hoje, no contexto da reforma sobre consumo, né, da tributação sobre consumo, os municípios perderam boa parte dessa autonomia administrativa e legislativa por conta do comitê gestor. Qual dica ou mensagem que você poderia dar a respeito? Acho que a gente está num momento, digamos, muito importante, né, da história do nosso direito tributário. A gente precisa sentar, estudar muito para poder construir, né, esse direito que está textualmente posto, mas a gente precisa construir essas normas com muito cuidado, com muita ciência, porque temos um desafio enorme pela frente. Dr. Roberto Medaglia Marrone Neto, um dos coordenadores deste evento. Qual foi o desafio na escolha dos temas para este congresso hoje? Olá, Terezinha. Bom dia a todos telespectadores. É uma pergunta complexa, mas fácil de responder, principalmente porque nós vivemos no âmbito tributário um momento diferente, para usar a expressão do título da palestra do nosso professor homenageado, professor Fernando Mombelli, é um divisor de águas. Nós tínhamos um sistema anterior de uma forma e um sistema tributário mudou para uma outra forma, outra formatação. Então, esse é o principal desafio que nós, da coordenação do Congresso, tivemos uma preocupação para que englobássemos essas discussões, esses debates, as dúvidas, as certezas e colocássemos no Congresso de forma que as pessoas pudessem e possam, na medida em que o Congresso ainda está em andamento, possam ter uma linha condutora, um guia, um manual, para que no futuro venham a planejar a forma de tributação que melhor lhe aprouver. Quais debates merecem maior repercussão prática neste tema? Pois é, isso é uma pergunta difícil, porque eu sou suspeito, faço parte da coordenação, então, para mim, todos os temas são importantes para a prática no âmbito tributário. Eu não vou selecionar um nem dois, mas, por exemplo, por que eu estou pensando isso? Nós iniciamos o Congresso falando sobre questões da reforma, alguns pontos sobre a reforma. Reforma constitucional, reforma infraconstitucional. O professor Roque Carrasa hoje falou sobre a tributação da renda, né, que é um outro foco, embora ele não esteja vinculado, não esteja implementada essa reforma da tributação da renda na emenda constitucional 132, que alterou o sistema tributário para criar o IBS e o CBS. Ele há projetos para a implementação ou alteração do que hoje nós temos. Inclusive, a palestra que está acontecendo nesse momento está justamente lidando sobre esse enfoque. Então, não há um ponto, não há um tema específico, mas todos eles são importantes. Tem um outro tema que, além da reforma tributária, IBS e CBS, além da reforma que está em andamento da tributação da renda, tem outras questões, por exemplo, importantes, que lidam com autorregularização, com transação tributária, com autoconformações, ou seja, o próprio contribuinte consegue regularizar sua situação fiscal, indo e conversando de forma colaborativa com o fisco. Também é um tema extremamente importante. Então, eu não tenho como selecionar. Se eu tiver que selecionar um, eu seleciono todos. Estamos finalizando agora a cobertura do 12º Congresso de Direito Tributário, Questões Polêmicas. Lembrando que esse programa conta com o apoio da PMPA. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.